Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando nesse momento a sessão magna, que na realidade é uma live do Instituto Histórico e Geográfico de Garanhuns, juntamente aqui com o CDL de Garanhuns, e um momento assim, muito marcante para todos nós, e agradecendo também a transmissão através TV Garanhuns, da TV Garanhuns Agreste Web. Então, a TV Garanhuns Agreste Web, que está transmitindo esta sessão magna do Instituto Histórico e Geográfico e Cultural de Garanhuns, no dia 10 de março de 2021, quando celebramos os 210 anos da criação do município através da Carta Régia de Dom João VI. Está presente aqui a presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Garanhuns, professora Ivonete Xavier, o presidente do CDL, professor Luiz Carlos Andrade, o senhor Geraldo Moreira, ex-presidente e diretor do CDL de Garanhuns, Maxwell Bento, diretor administrativo do Instituto Histórico e Geográfico de Garanhuns. E também Felipe, do CDL de Garanhuns, diretor também. E, naturalmente, representando a TV Garanhuns Agreste, o radialista Valdir Marinho. É um momento muito marcante celebrar 210 anos desse município que nos acolheu de várias formas. Então, passamos a palavra à presidente do Instituto Histórico e Geográfico e Cultural de Garanhuns, professora Ivonete Xavier. Boa noite a todos. Nossos agradecimentos à CBL, que tem se tornado parceiro do Instituto. Nossos agradecimentos à TV Garanhuns Agreste Web. Nós pedimos aos presentes que passemos um minuto de silêncio em homenagem à nossa amiga particular, Emília Calado, que tantas vezes esteve no Instituto, no Casarão Amarelo, assistindo aos nossos eventos. Me lembro que uma das vezes ela disse: hoje é meu aniversário, e estava assistindo a palestra da gente. Então é com muito pesar que a gente fala da morte de Emília. Hoje nós celebramos mais de 2 séculos de vida dessa cidade. A vida dessa cidade está incluída na vida do Instituto. O Instituto Histórico Geográfico e Cultural de Garanhuns, ele foi fundado em dezembro de 2012. E o objetivo máximo dessa instituição foi resgatar a data de Garanhuns. Então, não poderíamos absolutamente passar este dia sem fazer a nossa homenagem a esta data. Então, para nossa alegria, estão presentes hoje, como palestrantes, nessa noite, 2 sócios fundadores, Aldano Filho e Maxwell Bento. Imagine que eles vão conversar sobre a vida e obra de um grande historiador, Alfredo Leite Cavalcante. Alfredo Leite Cavalcante, ele passa a ser um exemplo para todos nós. Eu fiquei encantada com o que eu vi e que li sobre esse autor. Então, a gente já pode iniciar, a não ser que os 2 senhores queiram falar. A gente já pode iniciar os trabalhos. Vamos ter
a seguinte dinâmica, né? Por conta de todas as normas sanitárias e do recente decreto do governo do Estado, então o Instituto Histórico, juntamente com o CDL, cumprindo todas essas normas, obedecendo esse decreto, optou por fazer essa sessão em forma de live, com a forma de chegar a todos, né? Então, dezenas de membros e simpatizantes do Instituto estão acompanhando nesse momento, através da TV Garanhuns Agreste. Isso é muito bom, porque amplia o espaço alcançado. Temos que respeitar também a questão do horário. Sabemos que em Pernambuco, nesse momento, antes das 20 horas, nós temos que encerrar, por isso que começamos nesse horário mais cedo, né? Então, como a professora Ivonete Xavier informou, resolvemos homenagear esse ano a pessoa, a figura do grande historiador de Garanhuns, Alfredo Leite Cavalcante. Muita gente passa ali no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante e talvez nem se remeta a lembrar ou procurar saber quem foi essa pessoa que tem o seu nome simbolizando, né, aquele grande espaço onde funcionou no passado a estação ferroviária da Greta Oeste. Então, caros amigos e amigas que acompanham esse evento, celebrativo dos 210 anos da criação do município de Garanhuns, através da Carta Régia de Dom João VI, e nós não podemos deixar de fazer também referência a isso. Qual a relação de Alfredo Leite com o 10 de março? Com o nosso confrade Maxwell Bento tem pesquisado bastante a participação dele. Então, essa ação de Alfredo Leite, que foi uma pessoa muito funcional, registrando a presença também do senhor Rui Lopes, também aqui do CDL Garanhuns. Então é importante frisar que Alfredo Leite era uma pessoa muito funcional. Ele foi um homem presente na história de Garanhuns. Quando ele veio para Garanhuns, ele não era natural de Garanhuns, e ele vem para Garanhuns ainda jovem, ainda adolescente, e passa a viver essa história. O importante é que uma participação que muita gente desconhece dele é que ele foi vereador de Garanhuns na legislatura de 1950. E é sobre isso depois que Maxwell Bento vai falar um pouco sobre a importância de Alfredo Leite como vereador de Garanhuns e não só como historiador. Mas eu prefiro ler um pouco aqui do que escreveu um xará de Alfredo Leite, o Alfredo Vieira, que foi uma pessoa que morou aqui em Garanhuns. O pai dele foi juiz aqui em Garanhuns, e quando ele escreveu um capítulo no seu livro Garanhuns do Meu Tempo, ele escreve um capítulo somente sobre Alfredo Leite. Ele diz, o título é O Ford de Alfredo Leite e Sua História de Garanhuns. E ele começa dizendo: o nosso prezado Alfredo Leite, não sei se ainda vive em Garanhuns, foi pioneiro dos nossos transportes coletivos e, salvo engano, foi a primeira pessoa a possuir em Garanhuns um automóvel de praça ou de aluguel. Era um Ford de cor preta, 4 portas, apelidado de banheira e pé duro, mais tarde substituído por um Ford de bigode. O automóvel dele não chegava para as encomendas. Tinha dias que se tornava difícil alugá-lo para serviços ou passeios, pois o seu proprietário era quem dirigia o veículo. Naqueles tempos, apesar das estradas carroçáveis, era uma grande recreação passear de automóvel nos domingos pelas ruas de Garanhuns. E a todos o boníssimo Alfredo Leite atendia, quando servia seus inúmeros amigos. Mais tarde, com a evolução da cidade, Alfredo Leite iniciou uma frota de coletivos, micro-ônibus, que eram as famosas que faziam ponto na rua Santo Antônio, em frente ao Cine Glória, e tinha 3 linhas: Arraial, com Heliópolis, Boa Vista, Rua do Corrente,
e Rua da Areia Magano. E aos sábados, as suas linhas iam também para Brejão, São João e São Pedro. Apesar do pioneirismo, Garanhuns, nesse momento, já tinha contato com outras marcas de automóvel. Dos carros de aluguel, Garanhuns passou também a carros particulares. E queremos destacar ainda outra ação de Alfredo Leite. Então, vocês vejam, nós já falamos Alfredo Leite, historiador, Alfredo Leite, vereador, Alfredo Leite, empreendedor no setor de transporte coletivo de Garanhuns. Tanto no táxi ou no carro de praça, como era chamado naquele momento, como também nas suas jardineiras, nos seus ônibus que faziam as linhas para o Arraial, para o Magano e para a Boa Vista. Mas antes de tudo isso, Alfredo Leite ainda foi comerciário. Aí uma ligação com o nosso comércio de Garanhuns. Alfredo Leite trabalhava, em 1917, ele estava trabalhando no armazém de Sátiro Ivo. Ele era atendente, ele era escriturário, ele trabalhava num grande armazém de Sátiro Ivo. E tem uma relação com a hecatombe, né? Ele foi não somente alguém que escreveu sobre a hecatombe no seu livro História de Garanhuns, ele foi um participante ativo dos acontecimentos do fatídico dia 15 de janeiro de 1917. Ele, trabalhando com o Sátiro Ivo, quando chegou a notícia da morte de Júlio Brasileiro e que se estipulou que haveria vingança, avisaram a Sátiro Ivo: olha, é melhor você sair, se esconder, vá embora, porque a coisa vai pegar fogo, né? E realmente, ao pé da letra, quiseram incendiar, inclusive, o armazém de Sátiro Ivo, né? Que em várias lojas, os bandidos colocaram galões de combustível, porque eles pretendiam, de fato, incendiar as principais lojas, porque todo o comércio de Garanhuns praticamente era oposição a Júlio Brasileiro e apoiava os jardins, que não é o caso que a gente vai falar, mas só para dar contexto. E o que aconteceu? Alfredo Leite foi até Sátiro Ivo e disse: não, eu vou ficar com você. Mas Sátiro Ivo disse: não, vocês vão sair, que aqui atrás do escritório do armazém tem uma parte que eu vou me esconder nela. Eu vou descer como se fosse um porão. Eu vou ficar no porão escondido, vou fechar o armazém e não vou me achar aqui. E mandou todos os funcionários fora. Ele, com um gesto muito altruísta, ele protegeu seus funcionários, seus comerciários, e disse: vão embora, que eu vou ficar sozinho. E foi o que Sátiro fez de fato, né? Mas Alfredo Leite Cavalcante ficou próximo, na esquina, o tempo todo, vigiando de longe a loja de Sátiro Ivo. Uma atitude assim, muito corajosa de uma pessoa que realmente estava preocupada com o seu patrão, com aquele comerciante que estava sendo ameaçado injustamente. Infelizmente, depois Sátiro Ivo caiu naquela armação do delegado e do juiz e foi para a delegacia, onde posteriormente ele foi assassinado, né? Então, essa é uma notícia importante, porque mostra Sátiro Ivo também comerciário, também participando de um momento importante da história do nosso município. Em seguida, também tem Alfredo Leite, vamos dizer assim, não só boêmio, mas também uma pessoa que participava também da vida cultural da cidade. Ele foi membro da banda musical independente de Garanhuns, que tinha o maestro Francisco Ferreira e o maestro José Fogueteiro. Era uma banda importante naquele início de século em Garanhuns. Alfredo Leite nasceu no final do século XIX e ele participava também dessa vida cultural. Ele foi muito amigo do cantor Augusto Calheiros, que morou em Garanhuns muitos anos. E ele participava, junto com Augusto Calheiros, de recitais, de aqueles momentos, né, dos saraus que eles faziam,
principalmente ali onde hoje é a loja G. Araújo, no primeiro andar, é onde ficava o local onde alguns cailheiros se apresentavam, cantavam, né? Era um lugar de apresentação cultural. Bem, esses são alguns pontos. Mas assim, de Alfredo Leite como historiador, eu vou deixar para um segundo momento e o nosso amigo Marcos Felbento, nosso confrade, vai falar um pouco sobre a importância de Alfredo Leite na construção do Dia de Garanhuns enquanto vereador. Boa noite a todos, a meu presidente Ivonete, ao confrade Aldário, aqui ao presidente CDL, Luiz Carlos, Sr. Geraldo, muito obrigado pela recepção e dizer que é muito bom estar participando dessa sessão magna do Instituto junto com o CDL e também agradecer à TV Garanhuns Agreste pela transmissão e um alô aos confrades do Instituto Histórico aqui de Garanhuns e a todos que nos acompanham. Aldário colocou muito bem parte da história de Alfredo Leite, né? Realmente, se fôssemos falar de Alfredo Leite, teríamos que ter um simpósio com vários dias para falar de cada momento, de cada atuação do mesmo. Eu vou falar um pouco da relação de Alfredo Leite com o dia 10 de março, o dia de Garanhuns. E para eu falar disso, eu preciso me reportar um pouco há 210 anos atrás. Em 1811, creio que a essa hora, o bispo regente Dom João já tinha assinado a Carta Régia, criando o município de Garanhuns. Vivimos no período do Brasil Colônia, onde a família real recém-chegada de Portugal começava a se estabelecer. Eles vinham da Europa, naquela situação das invasões napoleônicas, deixando para trás muita coisa e também trazendo muita coisa. Porém, suas finanças estavam complicadas, estava difícil para a família real permanecer lá no Rio de Janeiro e recomeçar a vida, né? Digamos assim. E o Dom João, né, o regente, começou com a política de realmente melhorar os cofres real, né? Os cofres real. Ele precisava de dinheiro, precisava que o Brasil começasse a estabelecer um patamar financeiro para que ele pudesse se instalar aqui, de fato. E deu uma vida praticamente igual como era lá em Portugal, né? O primeiro monarca que veio da Europa e se fixou aqui na América. Então, para isso, começou a ser concebido várias patentes, concessão de criação de vila e assim por diante. Isso em 1808, a partir de 1808, né? Quando chega em 1811, o que acontece? O príncipe recebe do então governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro a solicitação de pessoas, né, da população do povoado aqui de Garanhuns, solicitando que aqui fosse emancipado, que ele tivesse autonomia, porque até então tudo aqui dependia de fora. Um crime que acontecesse aqui, ele se reportar a outras localidades, como Recife, Penedo, para poder se resolver. Um simples recibo, uma simples venda, um sertão de óbito teria que se deslocar por vários quilômetros para conseguir, porque não tínhamos autonomia. E o comércio na época, então o CDL aqui no Instituto Histórico tem realmente essa correlação que vem desde essa época. Os comerciantes na época solicitaram muito essa autonomia para que eles pudessem realmente desenvolver seus negócios e poder realmente avançar. Então, com essa assinatura da Carta Régia, o que acontece? Garanhuns, a partir dali, tem sua autonomia, ou seja, a partir de agora, ia eleger os seus representantes, ia construir todo o corpo de funcionários públicos para poder atender a municipalidade e eleger os seus vereadores, que foi o que aconteceu. 2 anos depois, já tínhamos uma Câmara de Vereadores funcionando, uma cadeira, juízes, ou seja, todo um aparato de Estado já começou a funcionar a partir daí. Então, a concepção de criação de um município é a sua autonomia. É claro que Garanhuns vem antes, é claro que Garanhuns depois foi levado à cidade, mas a autonomia começou ali em 10 de março de 1911. E os comerciantes tiveram grande participação nesse momento. Então, transformar Garanhuns num polo de desenvolvimento a partir dali. E por que eu falo isso? Porque a Carta Régia deixa bem claro todas essas situações de autonomia e de independência de Garanhuns. E anos depois, já em 1950,
Alfredo Leite Cavalcante, de posse dessa carta régia, está como vereador aqui em Garanhuns, e até o momento não existia nos municípios e nas cidades essa questão de comemoração de fundação. Poucas cidades faziam isso, e Garanhuns até então não tinha uma data. Não se comemorava a sua fundação, não se comemorava a sua criação. Alfredo Leite é vereador, nesse momento, está como vereador, e chega na Câmara um projeto de lei do então prefeito Luiz da Silva Guerra, onde ele coloca vários feriados nesta lei, nesse projeto de lei. Alfredo Leite, nessa sessão, que foi em 28 de agosto de 58, está no livro de ata da Câmara aqui de Garanhuns, no arquivo, eu consultei toda essa documentação. Então, Alfredo Leite é como se pega de surpresa nessa sessão. Ele recebe um projeto do prefeito, criando vários feriados. Então até em tom de raiva, digamos assim, eu percebo na interpretação da ata, eu percebo que ele não está falando de forma fazer qualquer, aliás, não, de qualquer assunto, de qualquer fato, não se pode fazer um feriado, não se pode fechar o comércio. Alfredo diz isso, como vereador. Para fechar o comércio, para ter um feriado, tem que ser algo realmente muito importante. Aí vai e fala, se é para fazer um feriado, se é para fechar o comércio, se é para comemorarmos algo, então vamos comemorar a data em que Garanhuns foi criado. E é o 10 de março de 1911, através da Carta Régia. Então está lá na unidade. Então ele fala isso. O presidente da Câmara, junto ao vereador Fausto Sotomayor, diz: realmente, você está certo, Alfredo. Agora, teria como substituir esse projeto? Então, é dado 15 minutos na sessão da Câmara. Alfredo Leite vai passar por comissões e lá, em 15 minutos, ele faz uma minuta de substitutivo, onde ele cria o feriado do dia 10 de março de 1911, pela Carta Régia. Volta ao plenário, o substitutivo é lido pelo presidente, todos analisam e é aprovado por unanimidade o projeto. Então, a partir de 1950, o 10 de março se torna a data da criação do município. Os vereadores pedem ao Alfredo Leite que ele faça essa defesa, que traga conhecimento da casa o porquê desse 10 de março. Então ele fala: Dom João criou Garanhuns por conta daquele motivo que eu falei no começo aqui da palestra. E também fala da Dona Maria I, que é a rainha de Portugal, que ela é interditada, né, que Dom João assume como príncipe regente. Então, Alfredo Leite se mostra um grande conhecedor da história de Garanhuns, como o Aldemir falou, um grande historiador. E ele tem esse conhecimento na sua atuação parlamentar. Ele cria então o 10 de março. E uma coisa interessante é que ele tem o termo, o dia de Garanhuns, que esse seja o dia de Garanhuns. Ele deixa muito claro isso na sua defesa. E coloca lá no substitutivo. Então, muita gente está se perguntando por que dia de Garanhuns? De onde vem essa expressão? Então, é uma expressão criada carinhosamente por Alfredo Leite Cavalcante, no dia 28 de agosto de 50. Então, a partir dali, Garanhuns começa a comemorar, em toda essa data, 10 de março, a sua criação como município com autonomia. E nos anos posteriores, Alfredo Leite ele faz uma menção em todo dia 10 de março, na Câmara, sempre citando o início do município de 1911. Então, Alfredo Leite Cavalcante se mostra bastante competente na defesa do projeto, um grande conhecedor da história local, né? Ele se prontifica a levar todo esse conhecimento aos munícipes. Ele deixa bem claro que a cidade deve conhecer a sua história, o seu passado. Inclusive, ele é muito reverenciado por Nelson Barbalho, onde ele também, Nelson Barbalho, no seu livro, na cronologia pernambucana, na qual ele lançou, no 16, ele fala: os garanhuenses têm muito que comemorar no dia 10 de março, pois é a partir dali que você tem a sua autonomia. Então, a relação de Alfredo Leite com o 10 de março foi essa. Ele criou o termo dia de Garanhuns, ele instituiu o feriado, ele instituiu a data 10 de março. Então, comemoramos por muitos anos essa data, depois, como não sabe, houve a mudança, pegou tudo novamente, mas de fato a criação do município é em 10 de março de 1911. Então, a gente celebra Alfredo Leite como historiador, né, como um grande homem aqui de Garanhuns, e por sua atuação política, né, na defesa dos fatos históricos e na defesa da criação do nosso município. A gente fica assim encantado, né? Porque nas reuniões do Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Garanhuns, nós temos sempre questionado: alguém precisa, né, a gente pressionado no sentido,
alguns dos nossos membros, dos nossos sócios, para que a gente possa homenagear também o Alfredo Leite. Ele precisa ser mais conhecido dessas novas gerações. Ele morreu, ele faleceu em 27 de dezembro de 1976, aos 85 anos. A sua casa, como o seu Geraldo lembrava agora há pouco, lá na Rua Zé Leitão, lá na Boa Vista, ainda continua. O sinal está à venda nesse momento. Seria importante, isso já foi dito por outras pessoas, que o poder público pudesse adquirir a casa e transformar no memorial em homenagem ao Alfredo Leite Cavalcante. Ele também era ligado ao teatro, né? Ele fez parte do Grêmio Polimato, não só da banda independente, que ele foi fundador. Ele era um profundo conhecedor da obra de Catulo da Paixão Cearense. Ele conhecia toda a obra de Catulo da Paixão Cearense. E chegou aí ao Rio de Janeiro para conhecer aquele grande nome da cultura brasileira. O Marcos Ferreira falou muito bem sobre a vida dele como vereador, uma participação efetiva, uma legislatura que foi conhecida, inclusive, como uma das mais profícuas da história de Garanhuns, que tinha vereadores como Otoniel Gueiros, né? E Francisco Figueiredo e tantos outros. Né? A gente precisa lembrar também da participação dele. Como é que o Alfredo Leite se torna historiador? Ele pesquisava genealogia, não tinha computador, não tinha internet, não tinha scanner. Ele fazia tudo na caneta, no lápis, visitando os cartórios de Garanhuns. Uma pesquisa mais genealógica. Ele queria conhecer mais a questão da família mochileira em Garanhuns. Mas o que é que ele faz? Ele resolve escrever a história de Garanhuns, animado por vários amigos, e também pelo grupo que estava iniciando a Faculdade de Filosofia de Garanhuns, que se tornou hoje a UPE, que naquele tempo chamava-se ainda de FAFIGA, né? Que foi criada pelo ex-prefeito Amílcar da Mota Valença. Então o pessoal animou ele a escrever sobre a história de Garanhuns. E ele de fato escreve, primeiramente em 2 volumes. A primeira edição, que é muito rara, são 2 volumes, que foram publicados com o apoio principalmente também do Grêmio Rubem Vanderlinde. É importante frisar isso. E eu vou ler aqui, que é muito importante, a publicação dos 2 volumes. O primeiro volume foi publicado em outubro de 68, o segundo em fevereiro de 73. O prefácio é de ninguém mais do que o professor João de Deus de Oliveira Dias, catedrático da Escola de Agronomia, e nós sabemos que ele foi o autor da Terra dos Garanhuns, um grande livro também sobre a história de Garanhuns. João de Deus era cunhado de Figueira, foi secretário de Agricultura no governo de Figueira, era agrônomo, e ele escreveu o prefácio do livro História de Garanhuns. Essa aqui é a segunda edição, que foi publicada pelo Centro de Estudos da História Municipal. Essa edição é de 1983, uma edição já esgotada, e que é muito procurada pelos secos, pelos historiadores, porque ela está esgotada, essa edição. Mas depois saiu outra edição, ainda uma edição também, se eu não me engano, de 1992, 97, também pelo Centro de História Municipal, com apoio da FIDEM, da CONDEP FIDEM, do Governo do Estado de Pernambuco. Então, são 3 edições do livro História de Garanhuns de Alfredo Leite Cavalcante. A primeira em 2 volumes, 68 e 73. A segunda, justamente essa edição de 83, do Centro de Estudo da História Municipal. Lembrando que nós temos entre os integrantes hoje desse Centro de Estudos da História Municipal o sócio fundador também do Instituto Histórico de Garanhuns, Igor Cardoso, que se tornou há poucos dias também membro do Instituto Histórico e Geográfico Arqueológico de Pernambuco. Então também essa homenagem ao nosso sócio, que nós temos tanto orgulho de ter em nossos quadros, né? Então, a gente precisa lembrar
que o que é que João de Deus vai escrever sobre Alfredo de Garanhuns, que Alfredo Leite agora acaba de escrever, e que o prêmio Rubem van der Linden editou através da gráfica Ipanema, Oliveira Lima, José Antônio Costa Porto, Carlos Estevão de Oliveira, Estevão Pinto, Leduar Rocha, para citar mestres pernambucanos, sem preconceito de bairrismo. O destaque por mim conferido aos 3 primeiros pesquisadores, porque foi o cearense Capistrano de Abreu que primeiro desgravou os arquivos antigos sobre o povoamento do Brasil, Afonso de Taunay, quem desvendou as trilhas dos bandeirantes paulistas, e José Antônio Gonçalves de Melo Neto, o que traduziu para o português centenas de cartas descobertas nos arquivos holandeses acerca da invasão batava. Então, meus amigos, como nós vemos, essa grande homenagem que João de Deus fez no prefácio ao Alfredo Leite. E não tenho dúvida, o trabalho que ele fez nos arquivos de Garanhuns, a Biblioteca Pública na Diocese de Garanhuns, é um grande documento que, realmente, ao ser reeditado em 83, contribuiu muito, como o Marcos Senhor já disse, o maior historiador de Caruaru, um dos grandes nomes que escreveu mais de 100 livros, mas ele tinha uma grande admiração por Alfredo Leite de Cavalcante. Ele tinha assim, porque ele sabe que Alfredo Leite ele não era um historiador de formação, ele era um pesquisador. É um homem que foi, como nós já vimos, de motorista de táxi a ator de teatro, participante de banda, comerciário. E eu esqueci de dizer que na Hecatombe, ele, além de ajudar a esconder esse livro, ele também foi quem foi na estação de trem passar os telegramas pedindo ao pessoal de Águas Belas, ao sogro de Sato Livre, que viesse socorrer o pessoal, e mandou telegramas para Recife também, para apressar a vinda das forças policiais. Então ele não se escondeu, ele foi uma pessoa que ficou no meio do tiroteio, podemos assim dizer. Então, essas são linhas gerais sobre o que Alfredo Vieira escreveu sobre Alfredo Leite de Cavalcante, e dizer que os estudantes de História da nossa faculdade de Garanhuns, os estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, precisam conhecer mais sobre a história de Garanhuns, para entender a importância de por que o Instituto Histórico tem, juntamente com o CDE, com outras entidades, tem se aprofundado bastante nessa busca do resgate da história. Alfredo Leite morreu com um desgosto muito grande. Quando ele faleceu em 1976, aos 85 anos, fazia um ano que o dia de Garanhuns tinha sido alterado. Uma lei, em 1975, equivocada, ela tirou o 10 de março, que já era comemorado desde 1950, e que era uma data inequívoca, e colocou uma data que, como diz hoje muito bem no artigo, que se pudesse ser depois lido por todos, do professor Marcos Renato Francosa Matos, do Instituto Histórico e Geográfico de Garanhuns também, que escreveu hoje no blog de Roberto Almeida. Na verdade, uma carta dirigida ao Instituto, mas que é de uma riqueza, de uma profundidade de pesquisa muito grande. E está lá. A citação é muito clara, né? Elevação à cidade é uma questão de categoria, porque todos os municípios são criados como vila até 1889. Isso é uma coisa tão clara, tão evidente, que não é mais motivo de discussão entre os historiadores. Não é? E nós, profundamente, para encerrar minhas palavras, mais uma vez, a memória do Alfredo Leite Cavalcante é rasgada, é deletada, mas nós vamos resistir, persistindo, para que não haja essa agressão, essa violência contra a história do nosso município. Né? Você não pode tirar 68 anos da história de Garanhuns dessa forma abrupta, dessa forma de ignorância mesmo, né? Porque não há dúvida, podemos comemorar
4 de fevereiro, podemos comemorar outras datas que são importantes para Garanhuns, com certeza, mas a data magna, que é a expressão criada por Alfredo Leite Cavalcante, e que o professor Luiz Carlos discorreu tão bem em entrevista recente à Rádio Maranhão, é uma data que foi fixada a partir de quem? Do rei de Portugal, o príncipe regente, Dom João VI, a maior autoridade do reino português, do qual o Brasil era reino, ainda não era nem Reino Unido, ainda era uma colônia. E o que acontece? Nós não podemos dizer que uma carta feita pelo rei de Portugal, criando o município de Garanhuns, é menos importante do que um projeto do deputado Barão Nazaré, que inclusive ele diz na carta dele, na criação, que a vila de Garanhuns era uma das mais prósperas de Pernambuco. Em 1896, meus amigos, a feira de Garanhuns era a maior feira do interior de Pernambuco, e foi assim até 1930, 1940. A maior feira semanal do interior do estado era, aliás, do estado, né? Nem Recife tem uma feira tão grande como a de Garanhuns. Então, nós vemos a importância de Garanhuns nesse contexto, e Alfredo Leite, com a sua simplicidade, mas com o seu amor por essa terra, e ele recebeu em vida, naturalmente, o título de cidadão de Garanhuns, recebe essa homenagem hoje do Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Garanhuns, para que possamos lembrar desse grande cidadão que contribuiu para que Garanhuns tivesse uma história, tivesse uma data, a sua lembrança, o dia 10 de março de 1811. E lembrando também a importância do resgate, né, da Carta Magna, da Carta Régia, que foi resgatada através do professor Cláudio Gonçalves, sócio fundador do Instituto, e também foi o nosso primeiro presidente, que conseguiu, juntamente também com o professor Antônio Vilela, com Igor Cardoso e tantos outros pesquisadores e historiadores, resgatar essa história maravilhosa. Então, para nós, sempre terá o dia 10 de março sendo comemorado em memória da verdade, em memória de todos aqueles que construíram esses 210 anos do nosso município. Muito obrigado. Boa noite a todos. Representa a imensa satisfação de estar participando desse momento tão importante na vida da nossa cidade. Essa homenagem ao Alfredo Leite Cavalcante, um grande historiador do nosso município, contribuiu demais para o nosso município, haja vista que está marcado o seu nome aqui no nosso auditório, né? Uma grande honra. E também dizer de estar aqui com vocês, também desse conhecimento, né? Estou aqui com meu amigo, seu Geraldo, que bebe de grande conhecimento de Garanhuns, é um grande leitor, conhece a história da cidade, está nos acompanhando aqui nesse momento também, um grande representante da CDE. Essas pessoas aqui, doutor Dário, professora Ivonete Guerra, e o nosso historiador aqui também, do Instituto Histórico, que traz à tona e defende a história de Garanhuns. E, rapaz, a gente se sente muito feliz em homenagear hoje e parabenizar o Dia de Garanhuns, né? E nós trouxemos aqui uma pequena homenagem a um comerciante de Garanhuns. Nesta data, que nossa cidade completa 210 anos, a CDL Garanhuns homenageia o comerciante senhor Orlando de Souza Campos Corrêa e sua empresa, o Armazém Avenida,
pelos mais de 70 anos de atividade no comércio da nossa cidade. Garanhuns, 10 de março de 2021. Essa é a homenagem que vamos entregar ao nosso amigo comerciante. Ele não pode estar presente. Ele não pode estar presente por conta da idade, que está muito avançada, né? Mas que a homenagem está sendo feita e nós vamos amanhã fazer a entrega dessa homenagem ao nosso representante, o senhor Orlando, que tanto contribuiu, né? E contribui ainda para o desenvolvimento da nossa cidade de Garanhuns. E dizer aqui, professor Ivonete, que tenho orgulho de ser cidadão de Garanhuns, tenho orgulho do Instituto Histórico por ter ido buscar, né, e trazer à luz da verdade a história, né, para que a gente possa beber dela. E dizer também que na história ela não se forma de qualquer coisa. A história não é contada por qualquer um. A história, ela é fundamentada na ciência. É uma ciência social, mas a história se reporta à arqueologia, a história se reporta à antropologia, a história se reporta à sociologia. Todas essas ciências são componentes da história. Todas essas ciências referendam a história. E nós temos aí essa data 10 de março, não é uma data criada ao acaso, é uma data fundamentada nos princípios da arqueologia, nos princípios da sociologia e da antropologia, né? Se você buscar lá naquele começo da formação desse povoado, você aí tinha, né, o comércio de informação, a circulação de pessoas que iam e que vinham, né, a essa região. E daí, eu lendo essa carta régia, ele dizia que já tem comércio próprio, né, lá na história. Então, você vai ver a antropologia aí, a sociologia aí trabalhada, né? E você vai ter os princípios da arqueologia. Se for fazer as escavações, você vai encontrar os retratos dessa história da formação da cidade. Então é isso que a gente tem que discutir, é isso que a gente tem que referendar, e é isso que a gente tem que realmente colocar no seu devido lugar. Respeitar todas as datas, respeitar a história. A história não pode ser simplesmente apagada. Ninguém consegue apagar a história, né? Então, é por isso que a gente está aqui. A CDL está aqui presente, porque a CDL faz parte também da história de Garanhuns. A CDL é Garanhuns, né? Então, nós estamos vivendo essa data muito importante. Não é feriado, porque, segundo a legislação atual do Brasil, a Constituição Federal de 88 e a Lei 9093 de 1995, ela estabelece lá a normatização e a criação de feriados, né? Portanto, a maioria das cidades do Brasil que não cometem erro na sua legislação, elas comemoram os seus aniversários de forma agindo com um ponto facultativo, né, ou de uma forma alusiva dada, mas não é proclamado feriado, né? Então nós temos aqui a comemoração da data de Garanhuns, não necessariamente como feriado, mas eu acho que nós poderemos pedir ao nosso autoridade municipal para que estabeleça o ponto facultativo
para vivenciarmos a data da fundação de Garanhuns como 10 de março. E a outra data que se diz 4 de fevereiro, a elevação de Garanhuns da condição de vila para município, né, que seja também comemorado, faz parte da história. Mas a história da fundação, a que eu me reporto, a que eu entendo, e nas demais capitais do Brasil, nas demais cidades históricas do Brasil, elas se reportam a datas da sua formação, da sua fundação, do seu espaço, da sua existência, baseado nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia e na arqueologia. Então é isso que a gente vê com muita importância. Principalmente, despertada por um homem que viveu em Garanhuns, que conhecia Garanhuns, como o nosso Alfredo Lima Cavalcante, o historiador, hoje homenageado, e a gente tem que respeitar a memória dos nossos mestres que passaram por aqui, que viveram a história, que beberam dessa sabedoria, para que a gente não possa cometer erros e que a gente possa aprender com a história. A história está no passado e é a grande condução do cidadão do presente para fazer um futuro melhor. Então a gente precisa muito respeitar a história. Era isso que eu queria deixar registrado nesse momento. Meu boa noite a todos, a mesa aqui presente, a Dani, a doutora, e o Luiz Carlos, e Maxwell, e nosso amigo Valdo Marinho e irmãos. Deus abençoe a todos. Eu não tenho muito a te acrescentar. Eu tenho conhecimento, vivi, ainda convivi, assim, não era próximo dele, mas pessoalmente conheci muito. A grande figura, pequena estatura, mas a grande figura que foi Alfredo Leite Cavalcante. Pessoalmente, lembro-me hoje sempre, ele retornando no final da tarde para a sua residência, um chapeuzinho na cabeça, o livro, a pastinha debaixo do braço, de ternozinho, bem alinhado. Então, é uma figura exemplar. E eu acredito que hoje chega a dar uma distorção no estômago, que acredito que Alfredo Leite está revirando lá na cova do desgosto que ele teve em vida e hoje tudinho. Não só por ele, mas todos nós, garanhuenses, de dar um retrocesso na história da cidade, de profundo lamentar o que a gente vem passando, vem distorcendo as coisas. Com tanta coisa boa e importante para Garanhuns, para que Garanhuns cresça, que está estagnada há muito tempo, assim, várias coisas, precisando de urgência, e a gente se depara com um momento desse. Não quero aqui criticar ninguém, nem político, nem que quer que seja a autoridade, todos nós respeitamos, temos o dever e a obrigação, mas que de profundo desgosto para a gente que quer, que vê a Garanhuns grande, e mudar a história, porque em alguns momentos eu perguntei sempre às pessoas, pode a nossa mãe ser mais nova do que o filho? Não pode, não é? Então, como é que Garanhuns, que nunca foi desmembrado de município nenhum, foi mãe de todos os municípios que se desmembraram dela, mas Garanhuns, hoje, com essa data de 4 de fevereiro, ela se torna a mãe mais nova dos filhos. Né? Aí eu não entendo uma questão dessa. Né? Então, isso daí fica a critério, e a história virá e dirá com toda certeza essa questão aí no futuro. Né? Mas aqui
eu, mais uma vez, parabenizo o Instituto Histórico e as demais autoridades, o Luiz Carlos, ao meu lado, e o nosso amigo aqui também, pela iniciativa e da gente comemorar, não feriado, mas comemorar a data que nós temos certeza, eu não tenho dúvida, a data certa de Garanhuns é 10 de março de 1811, que hoje nós estamos aqui comemorando 210 anos de emancipação de Garanhuns. Muito obrigado. Queria só complementar, professor Ivonete, professor Luiz Carlos Andrade, demais amigos presentes, que hoje, fiquei muito feliz hoje, muitas empresas, muitas instituições fizeram hoje homenagens aos 210 anos de Garanhuns. Isso é muito importante, que mostra que há um entendimento já enraizado, porque quem estuda o assunto percebe claramente, porque veja só, lá na Rádio Maranhão, o radialista Luciano André, eu vou citar ele porque ele falou publicamente, ele disse, é inequívoco, não há como contestar essa questão do 10 de março. Não tem sequer um documento que corrobore o 4 de fevereiro. Não tem um documento. Porque, como o Marcos já tinha falado anteriormente, Garanhuns tem vida administrativa, política, social e econômica desde então, desde 1811. A Câmara foi instalada em 1813, a Comarca em 1836. Nós tínhamos orçamento municipal publicado nos jornais de Recife já em 1823. Então, é lamentável essa distorção. Mas agradecer, em nome do Instituto Histórico, do Ivonete me permitir, ao Colégio Santa Joana d'Arc, ao Colégio Santa Sofia, que fizeram belas homenagens hoje, ao Grupo Ferreira Costa, à CDL, também à Diocese de Garanhuns, o próprio Bispo Dom Paulo Jacques fez uma homenagem hoje aos 210 anos. Agradecer também ao Padre José Nildo, da Catedral de Santo Antônio, que celebrou agora à tarde uma missa de ação de graça pelos 210 anos, como também vai haver um culto na Igreja Presbiteriana Central, através do pastor Hugo. Estamos aguardando só ele marcar a data, porque a igreja está funcionando no Colégio 15, que está em reforma, né? Mas agradecer também a toda a imprensa de Garanhuns, que vem divulgando, né, muitos blogs, muitos grupos, que divulgaram durante todo o dia de hoje os 210 anos. Só agradecer a todos vocês. Eu gostaria de acrescentar aqui para os institutos. Eu gostaria de acrescentar que diferentes institutos enviaram mensagens ao Instituto Histórico e Geográfico de Garanhuns, Instituto de Goiânia, Instituto de Caruaru e o Instituto de História e Geografia do Nordeste. Eu não posso deixar de falar de duas situações que eu vi, que eu li, em relação ao Alfredo Leite Cavalcante, e que diz respeito à minha área. Então, vocês me permitam que eu faça isso. Eu vi pontos comuns entre Alfredo Leite Cavalcante e Luiz Jardim. Como seriam esses pontos em comum? Todos dois foram apaixonados por Garanhuns. Luiz Jardim foi embora de Garanhuns primeiro pela hecatombe, mas nunca deixou de estar em Garanhuns. Quem conhece o livro de Luiz Jardim sabe disso. E Alfredo Leite Cavalcante também nem passou pela cabeça de deixar Garanhuns. Ele recebeu uma oferta para morar no Rio de Janeiro, inclusive com um parente dele, dizendo assim: você venha para cá, que você não vai custar nada. Então, ele foi assim bastante poético. Ele achou o Rio de Janeiro lindo, cidade maravilhosa, mas mais bonita Garanhuns. E teve outro ponto que eu achei também muito interessante, com Pereira da Costa, que é também um outro autor, que me é muito familiar. Os dois
tinham a mesma atitude diante da pesquisa. Eles foram pesquisadores que foram chamados até por Nelson Barbalho, no caso do Alfredo Leite, de cabeçudo, porque eles eram fiéis ao que encontravam. E aqui eu retomo o que o senhor nos disse. A história se faz à base de muito esforço. Se pesquisa, se garimpa, se encontra o dado bruto. E com o tempo você lapida esse dado, você transforma em diamante. Então, a vida do historiador e quem faz pesquisa é exatamente essa. Você pesquisa, você interpreta e mostra o que você achou. Nada de achismo, nada de dar opinião. Então, em relação a 10 de março, eu acho que para quem reflete, quem presta atenção, quem lê, não tem mais dúvida. A data de Vera Luiz é 10 de março. A gente termina a reunião, uma reunião que foi bastante proveitosa. Queremos agradecer a generosidade da CDL. Vocês são nossos parceiros, gostaríamos que se mantivessem. Gostaríamos de agradecer aos nossos confrades, que são sócios fundadores, não só sócios fundadores, mas são do dia a dia, que estão com a gente no dia a dia, nas dificuldades, e se encontram, e que são comuns a todo o grupo. Queremos agradecer a TV Garanhuns Agreste, o Hélio, na pessoa de Valdir Marino. Queremos agradecer ao Felipe, também nos deu ajuda, e dizer que Deus proteja a nós todos. Para fechar esse grande momento, que a gente bebe da sabedoria, dessas palavras de vocês aqui presentes, eu quero externar aqui a satisfação de ter esse momento, de estar com pessoas abnegadas como vocês, que dão de si, né, sem pensar em si. Eu estou aqui citando o lema Rotário, mas que vocês também fazem, né? Estão aqui por vontade própria, estão aqui abnegados de qualquer valor financeiro, estão aqui pelo amor a Garanhuns. Valdir Marino, que é uma pessoa também de grande luta, de grande batalha, faz parte também dessa cidade, na sua luta, na sua vida diária. Então, o seu Geraldo é uma pessoa que está sempre aliado aos bons momentos dessa cidade, para fazer com que a cidade seja cada vez melhor, e assim nós vamos estar, amigos, procurando sempre dar de nós o melhor para que nós tenhamos uma cidade melhor para os nossos filhos. É isso que é importante.